A gente sempre dá um tempinho a mais para as pessoas chegarem, se sentirem à vontade. Mas aí, nenhum tempo deve ser perdido, né? Vocês merecem receber já um pouco do que a gente veio fazer aqui. Não só eu, falo a gente, porque não é só eu que vai fazer alguma coisa aqui. Somos nós, e cada um contribui com alguma coisa. O processo de troca que acontece com o universo, ele é constante. E é sempre troca. Toda vez que eu compartilho algo, parte de você, parte de mim, vai para você e parte de você vem comigo. Então, sempre que você pensar em receber algo, compartilhe. Porque só assim você começa a trazer e a promover o processo de troca. Se você não compartilha aquilo que de melhor você tem, você não vai receber aquilo que de melhor o universo tem para te dar. Tá? E é daqui que a gente vai iniciar essa conversa de hoje. Desde já agradeço a disponibilidade dos professores que fizeram o possível e o impossível de estar aqui, disso acontecer hoje. Professor Gabriel, professor Carlos Machado, professora Ana, né? Que tive o prazer de recebê-los no meu consultório já. E já conhecem a seriedade do trabalho que eu faço. Ou se não conhece, mas tá comigo. Né? Brincadeira. Um fato interessante aqui. Você é a média, e eu vou falar isso mais para frente, novamente. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Observe com quem você convive. Aí tem aquele ditado, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Aí a gente luta contra isso, né? Fala, não tem nada a ver, não. Isso não acontece. Acontece. E eu vou explicar como isso acontece. De forma simples, tranquila. A gente não percebe o quanto os outros influenciam na nossa vida. E hoje, uma vez que a gente evolui, a gente não consegue inevoluir. Então eu não vou chamar vocês, eu não consigo ir com alguém para chorar junto. Então eu vou puxar vocês para sorrir comigo. E se vocês quiserem, a gente está junto nessa. Se não, tudo bem, cada um tem seu tempo. E tudo certo. Quão importante é para cada um de nós ser aceito como a gente é. Deixa eu pensar assim. Deixa eu acreditar que o que eu faço ou o que eu sinto é verdade. Mas a gente está sempre criticando o outro. Não é? O que acontece? Né? Antes, só para dar mais um tempinho, existe um processo que fica inconsciente, que hoje vocês vão conhecer como crença limitante. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa a respeito. E é o quê? É uma pequena mentira que a gente coloca como verdade e a gente repete isso e em algum lugar do nosso inconsciente isso se torna verdade. Uma coisa interessante que eu já vou começar a polarizar de vocês. O que eu falei sobre essa questão de respeitar o outro e se respeitar? O quão é importante para mim que vocês aceitem a forma como eu falo. E se se você não aceitar também, né? Não tem problema. Aqui é uma discussão. Como é que é isso? Como é que estava o meu sistema de crença até eu perceber isso? Inconscientemente, a rota de pensamento que me levava a algum lugar no meu inconsciente ou na minha vida, ou a ter um padrão específico, era o quê? O amor vem pelo egoísmo. O que é isso? Né? Veio dos nossos pais, que vieram dos pais dele, que vieram dos pais deles, tá? Não vamos culpar o nosso pai e a nossa mãe. Existe um princípio físico que fala que tudo está certo. Então, eu tive o pai que eu mereci ter, eu tive a mãe que eu mereci ter, eu tive esse palestrante que eu mereci ter, tá bom? O que significa isso? Tudo que aconteceu no seu passado é importante para ser quem você é hoje. Ou seja, você está disposto a ter um passado diferente do que você teve, como você julga que é correto, correndo o risco de não ser quem você é hoje? O quão você está disposto a desapegar de quem você é agora e das suas convicções para mudar o seu passado? Se eu falar que isso é verdade, se eu falar que eu tenho a possibilidade de fazer com que você volte no seu passado e transformar o seu futuro, o que você está disposto a abrir mão disso? Né? O que aconteceu nessa história? Quando eu era pequeno, eu só recebia de fato o amor, o carinho como eu achava que era o certo, com uma coisa boa, quando eu obedecia a meu pai e a minha mãe.
E aí, quando eu fazia exatamente o que eles achavam que era correto, eu tinha um prêmio. Eles me adestraram, entre aspas, né, para isso. Faça o que eu acho que é correto para você fazer e eu te dou um prêmio. A gente incluiu no nosso mindset, no nosso HD interno, o quê? O amor vem pelo egoísmo. E aí, por quê? Meu pai me ama mais quando eu faço o que ele quer, quando eu ajo da forma que ele acha que é correto. Aí eu cresço com esse ensinamento e essa sementinha foi plantada. Aí agora o que eu faço? Eu fico criticando o meu amigo para ele pensar exatamente como eu acho ou como eu vejo a minha vida. O que a gente está vendo hoje no Facebook, se não uma guerra entre amigos, entre pessoas que se gostam da família, por causa se é 13 ou 17? Meu amigo, quanto de energia a gente está gastando? E aí, inconscientemente, o que a gente está dizendo? Se eu sou 17, por exemplo, eu vou falar o quê? Seja 17. Inconscientemente é porque eu consigo te amar, mas se você for igual a mim. O amor vem pelo egoísmo. Concordam comigo? Isso está entranhado na gente e a gente estava até agora ignorante nesse processo. Uma vez que a gente tomou consciência disso, a gente começa a racionalizar. Sabe esse filminho agora que está passando na cabeça de vocês? Conectando todos esses ensinamentos e todas as experiências que você teve? Está passando isso para a cabeça de vocês? O amor vem pelo egoísmo? Isso significa o seguinte, que a gente estava numa rota e estruturação para os nossos sonhos, com tudo que a gente tem. O nosso GPS ele estava programado com esse sistema de rota. Aí agora que eu tiro essa chave, é como se ele virasse uma rua diferente. E aí o GPS começa a recalcular a rota. Esse filmezinho que está acontecendo na cabeça de vocês, e se não está acontecendo, significa que você ainda não conseguiu acessar essa chave e entender na sua vida que isso acontece. Quando parar esse filminho, significa que vocês podem seguir uma outra rota. Mas como é que funciona isso? O cérebro primitivo, ele trabalha com dualidade. É certo ou errado. É por isso que eu falo assim, é 13 ou 17. Não existe um 14, não existe um 12. Né? Na nossa vida, a gente também pensa assim. Fique à vontade. É sim ou não. Nosso cérebro primitivo, que é o cérebro mais antigo, fala dessa forma com a gente. Isso está certo ou está errado, fique à vontade. E aí, o que acontece? A gente trabalha com duas emoções básicas, medo ou raiva. Ou eu ajo pelo medo, ou eu ajo pela raiva. Descobrir isso agora, que o amor vem pelo egoísmo, que estava instalado no mindset de vocês, traz o que para vocês? Medo ou raiva. Eu tenho raiva do que eu passei, do que hoje eu estou fazendo em virtude disso, ou eu tenho medo de perder quem eu sou, de deixar de ser quem eu sou, porque eu não tenho uma rota, um repertório novo. E como que a gente despolariza isso? Apesar da raiva que eu sinto em ter carregado esse sistema de crença no meu inconsciente e assim validar o amor e a honra dos meus pais pelo egoísmo, eu aceito me libertar dessa crença. E apesar do medo de desapegar desse sistema de crença e assim me abrir para um novo repertório, eu aceito, me permito me libertar dessa crença. Automaticamente, tudo está acontecendo na cabeça de vocês no mundo quântico, no mundo subatômico. Tranquilo? Agora sim a gente vai começar a palestra. Só beber uma água aqui. Bom, aqui, não sei quem participou do grupo, não sei o que aconteceu, mas se vocês, algumas pessoas que acompanham minhas redes sociais, viram que aconteceu uma polêmica que fui chamado de sou um farsante, né? E gerou toda uma história, uma curiosidade de vocês estarem aqui agora. E é engraçado, assim, eu conversei com meu amigo e ele estava desesperado, né? Se sentindo com vergonha disso que aconteceu. E aí eu lembrei de algo automático e respondi para ele assim, tudo é ação e reação, não é a lei de física? Ação e reação, só que a gente vive só reagindo.
Por que eu não posso agir? Ele mandou essa informação para mim, essa pessoa, em algum lugar do universo, né? Eu poderia reagir da forma como ele gostaria, não é? O que eu fiz? Não, tá tudo certo. Existe um princípio físico que fala que tá tudo certo, geometria sagrada. Então tudo bem, eu mereci ter isso. E vamos entender por que a gente mereceu? Por quê, gente? Porque eu tive que acionar os professores, tive que ter a honra de receber o professor no meu consultório nesse dia em que aconteceu esse episódio, para que hoje a gente estivesse aqui nesse auditório mais confortável, porque então seria na sala de aula. Quão positivo foi isso? E daí? Esse carinha me fez um mal? Não, cara, ele fez muito bem. Porque eu estou aqui agora, e muitos de vocês estão aqui devido à curiosidade que deu para saber que eu vou desmascarar esse cara nesse momento agora. Que legal! E se desmascarar, tudo bem. Eu não tenho obrigação, gente, eu vou falar aqui minha formação. Eu não tenho obrigação de saber tudo. Eu não tenho obrigação de saber sobre os princípios de física quântica, princípios de física aprofundada, física moderna, mecânica quântica. Eu não tenho obrigação. Porque eu não tenho formação para isso. E não quero. Mas eu posso utilizar o pouco que eu sei para engrandecer esse processo. E tudo bem. Né? Eu não preciso me validar ou me invalidar porque o outro não acha que eu sou bom o suficiente para ele, com base no que ele acredita. Porque o meu amigo lá, ele não me conhecia. Não me conhece, eu não conheço. O que isso significa? Antes, se eu não acreditasse que eu posso ser tudo o que eu sou e não tivesse essa crença fortalecedora no meu mindset, eu teria me depreciado, me sentindo mal. Poxa, como é que estão falando isso de mim? Eu não mereço isso. Eu não mereço estar passando por isso, né? Poderia fazer isso, mas o que eu falei para vocês no começo? Eu não vou com vocês para chorar com vocês, eu não consigo, gente. Mas eu posso puxar vocês para sorrir comigo. Ok, tá tudo certo. E eu estou muito grato de ver que esse auditório está lotado. E eu estou muito grato de, na minha mente, essas cadeiras estão ocupadas e tem gente em pé. Tudo bem? Eu posso mudar a realidade que eu vivo. Que eu acabei de falar. Não é exatamente isso que eu falei agora? Gente, tem cadeira aqui, tem aqui. Tá? Fiquem à vontade. O tempo do universo é agora. Se você der o comando certo e ter a ferramenta certa para trazer a sua realidade para você, você consegue fazer tudo. Pode ficar aqui. Você consegue fazer tudo. Não é isso? Gostaram desse exemplo ou não? É porque não tem o meu stories no Instagram, não tem aquela carinha de colocar o coraçãozinho, a barrinha de coração, e você validar isso. Hoje, o que vai acontecer aqui, eu conversei aqui com a minha equipe de amigos da Lumion Fotografia. Né? Eu falei para eles assim, vocês estão preparados para terem tantos clientes que vocês estão com a agenda apertadíssima? Eles falaram bem, eu já estou há muito tempo. Então vamos lá. E eu visualizo isso e automaticamente acontece na realidade dele. Por que não? Gratidão. Quando você aciona a gratidão em você, Deus te dá mais motivos para você agradecer. E o que é Deus? O que é Deus? N formas, que são canais diferentes, que a gente chama de religião, falam a mesma coisa. Cada um tem um canal diferente, é como se eu tivesse um Instagram, um Facebook, um Twitter, um WhatsApp. E aí o que acontece? Cada um tem um canal diferente, cada um se conecta com essa divindade através de um canal. Cada um pode se conectar a mim através de cada um desses canais. Existe errado? O primeiro pilar, e quem já esteve comigo, a Andrea já sabe, ainda não renovou todo aquele processo, mas a Andrea já sabe que o primeiro pilar que eu defendo é que não existe errado. Existe contexto. A gente tende a olhar para o nosso passado com culpa, e hoje eu falei isso nos stories do meu Instagram,
a gente tende a olhar para o nosso passado e ter culpa como se a gente fosse hoje. É como se eu agora, que com esse conhecimento que eu tenho, vivendo a consequência do resultado ou de uma má escolha que eu fiz, vivia naquela época. Vocês já pararam para pensar disso? Por que você se culpa? Se eu soubesse que eu ia passar por isso, eu não tinha feito isso. Aí você olha para você no passado como se você fosse hoje. Técnica de gerenciamento emocional. Olhe para o passado e para você no passado, naquele contexto que você vivia. Eu não sou a pessoa, eu não era a pessoa que eu sou hoje. Então eu tenho o direito de errar. Eu tenho o direito de ter feito errado. Que agora eu tenho essa consequência. E ok. E agora quando eu olho para o futuro, eu preciso me culpar por algo que eu posso fazer? Porque ao mesmo tempo que eu estou olhando para mim no passado, achando que eu sou o eu do presente, eu olho para o futuro como se eu fosse o eu do passado, que ainda pode errar. Olha a rota de pensamento distorcida que a gente está vivendo. Então, nesse momento aqui, a mente ela funciona com comando. Nesse momento, sintam isso. Eu me permito e me autorizo fazer as pazes com o meu eu do passado e validar o meu agora com a experiência do passado e assim curar o meu passado de dor. E sinta o amor saindo de você e indo para você no passado. Só assim eu ancoro quem eu sou no futuro, no presente, e começo a olhar positivo para o futuro. Fez sentido para vocês? Se não fizer, gente, ou tiver dúvida, pode perguntar. Minha linha de raciocínio ela não é quebrada, tá? E é exatamente isso. É assim que funciona comigo. Eu gosto do dinamismo. A Poena pode sentar aqui, ó. Não precisa ficar com vergonha. Eu não preciso disso. Tá bom? Então, gente, o que acontece aqui? Vamos lá. Qual é a minha trajetória? Seria legal se desligar esse aqui. Tem como, Gabriel? Essa luz? Bom, minha formação. Eu sou biólogo, gente, daqui. Tá? Não sou médico. Tá todo mundo falando que eu sou médico. Eu não sou. Talvez um médico de almas. Eu gosto dessa terminologia, tá bom? Porque muitos dos nossos problemas... O nosso problema começa na matriz espiritual, que é mais sutil. É que nem todo o processo, toda doença se estabelece no nosso corpo pelo emocional também, pelo espiritual. Aí, primeiro, eu já estou estressado. É que nem, por exemplo, um processo de resfriado ou gripe que a gente tem. A gente já está meio triste, assim, está meio triste, acuado e não percebe. Aí, no outro dia, a gente começa a dar uma dor de garganta, começa a ficar gripado. Existe uma leitura emocional sobre cada doença que a gente tem, eu vou falar de algumas delas aqui. Ou seja, se eu estou resfriado, se eu estou gripado, é um choro que eu não consegui chorar. Porque se eu tivesse triste já lá e sentindo a tristeza, eu poderia ter chorado ou aliviado essa tristeza, entrado em sintonia com ela e ok, dissipou. Tranquilo. Não precisei gerar uma gripe para que eu ficasse o dia inteiro, né? Chorando, inconsciente, assoando o nariz. O que é isso, se não um processo de choro metafórico? Aí, o que foi que aconteceu? Fiz biologia, porque olha só como é o processo. Eu queria ajudar as pessoas, mas eu não queria ajudar diretamente. Aí eu falei, cara, eu vou para biologia porque eu posso trabalhar como pesquisador e tal, e aí eu vou ajudar muito mais pessoas nesse processo. Beleza, e fui. Aí, tranquilamente, entrei num trabalho que na época não me fazia feliz, né? Que foi na Coca-Cola, e na época era o auge, assim, né? Trabalhar no laboratório da Coca-Cola parece um glamour tão grande, né? Vocês não sabem a maravilha que é. Aí, 3 meses depois, surgiu essa vaga para o mestrado, né? Em recursos naturais daqui da UFOP. A primeira turma. E olha só, eu já tinha falado assim, cara, eu não vou fazer. E eu dou graças a Deus, porque meu amigo de lado, colega de trabalho, já tinha visto o orientador, já estava estudando e não me falou da vaga. Aí o que eu fiz? Ainda naquela linguagem que eu estava, eu falei, pois agora eu vou fazer essa prova só para calar a boca dele, só para passar.
E naquela época eu botei ódio no meu coração como força motriz para estudar. Porque é isso que a gente faz, não vai? Fica mais fácil, gente. Agora eu vou pegar esse instrutor no meu exame de automobilístico e vou passar, vou calar a boca dele. Aí a gente vai lá e foca. Eu fiz isso nessa linguagem. Estava errado? Não existe errado, existe contexto, lembre? Por isso que eu não tenho vergonha de falar. Eu não estou me validando agora como eu era no passado. Eu evoluí. Dentro desse processo, saí do mestrado, fui trabalhar como recepcionista aqui no hotel, no Barro Dada. E todos os professores que vinham falar comigo perguntavam por que eu estava ali fazendo aquilo. Né? E aí eu me depreciava, ficava assim, mas poxa, não, eu não tenho trabalho. Eu tentei, na época, eu busquei ser professor em várias universidades aqui. E não consegui. Eu fiquei forçando um caminho que o universo estava falando, cara, não é por aí. Aí o universo fez com que eu conseguisse esse emprego, no qual todos os mestres que eu tive iam lá lembrar da minha escassez, daquilo que me faltava. E aí olha o segundo movimento, eu também botei ódio no meu coração de novo. Mandei um e-mail para o meu orientador, que foi meu orientador lá em Botucatu, em São Paulo. E no mesmo dia ele respondeu positivamente e me convidou para ir antes, me oferecendo uma bolsa de estudos para eu me manter lá, até fazer a prova de seleção para o doutorado. E aí todo o processo começou novamente. Lá vai e vamos lá. Só que eu vinha nessa linguagem. O que a gente fala? A gente atrai tudo aquilo que a gente mentaliza. Vocês já ouviram isso? A gente atrai tudo aquilo que a gente pensa e reverbera. Cara, a vida de vocês tá legal? Tá legal? Assim, pá, tá porreta, tô super feliz. Não tá, né? Aí o que acontece? Né? O que acontece? Por que não tá? Porque é como se a gente estivesse tentando falar um outro idioma. Observe se eu mudar agora dessa força, porque assim, você atrai aquilo que você mentaliza, é o quê? É uma energia que você não sabe o que é, que você chama de Deus, que você chama de universo, que vai mexer os pauzinhos e vai trazer aquilo que você quer para você. Não é muita viagem, né? Mas a gente está, olha, acreditando, isso é bom. Mas aí agora eu vou mudar uma forma de vocês pensarem para acreditar melhor. É a linguagem que eu falo. É uma linguagem. Se eu aciono a minha evolução, olha o meu sistema de crença nesse processo. Se eu aciono a minha evolução através da raiva e do ódio que eu boto no meu coração, eu vou sempre ter que ter coisas ou situações na minha realidade que me gerem esse ódio, para que eu evolua. E aí, para que eu tivesse um exemplo significativo hoje, o que aconteceu na minha realidade? Um carinha que não me conhece levantou uma ideia e um discurso de ódio sobre mim, fez cancelar, né? Contribuiu, na verdade, não fez. Contribuiu para cancelar a minha palestra no evento que teria, para que eu estivesse aqui. E aí, o que eu falei? Não, vamos fazer diferente. Não tem problema, eu não preciso brigar. Eu não preciso processar uma pessoa dessa, eu preciso agradecer. Porque eu tive esse exemplo para mostrar que eu posso agir diferente. Se é lei de ação e reação, eu posso decidir como eu vou agir. Por que a gente só está esperando reação? Por que a gente está brigando com a nossa mãe, com o nosso pai, que está brigando com a gente, que não obedece o que a gente fala, ou o que a gente acha que é certo? Porque eu estou reagindo. Né? Eu estou reagindo à pessoa. Se ela me vem com patada, eu reajo com patada. E eu só me conecto com o pior dela. Cara, se é lei de ação e reação, o que eu posso fazer? Cara, veio com isso, né? Me dá uma patada. E eu vou falar assim, cara, eu sei que você está com medo e você está agindo com agressividade. Mas tudo bem, eu quero que você entenda que não importa o que você faça, minha mãe ou meu pai, você vai ser amado incondicionalmente por mim. E eu valido a sua importância na minha vida por isso. A pessoa leva um tapa sem perceber. Sem mão. Ou seja, o que ela vai te falar? No mínimo, primeira coisa, isso é experiência de caso, tá? É vivência. Você tá doido, moleque? Ei? Por quê? É a agressão. A agressão gera o amor. Como é que a nossa mãe nos educou? Não sei a galerinha mais nova, mas a minha era na porrada, gente.
Minha mãe ensinava, e eu tenho, olha, gratidão para ela. Tá, mãe? No tempo e espaço, ela tá aqui, tá viva. Ela ensinava a gente com cinto do lado. Mas foi a forma que ela aprendeu, gente. E aí ela queria o melhor para mim. E aí se ela aprendeu desse jeito e foi bem sucedida, por que não fazer isso, replicar esse ensinamento? Porque foi positivo para ela, vai ser positivo para o meu filho. Só que por amor ela me batia, né? Ela me agredia. E aí o que foi que aconteceu? Ela está nessa linguagem ainda. Se eu chego para ela e ela me trata com agressão quando acontece alguma coisa comigo, vocês já perceberam que quando acontece alguma coisa com vocês, quem mais te ama fala assim, caramba, eu não disse, brigue, por quê? É essa linguagem. O amor vem pela dor e pelo sofrimento. Olha, outro sistema de crença. E toda vez que eu agrido ou que eu maltrato alguém, eu estou validando o amor que eu sinto por ela. Olha como é interessante. E aí você começa agora a perceber o que você pode mudar. Novamente, eu descobri isso em vocês e vocês se conectaram a isso. Apesar do medo de eu validar o meu amor pelo sofrimento e assim não ter um repertório diferente, eu aceito me libertar dessa crença e apesar da raiva de não ter conseguido fazer esse movimento ainda e validar o amor dos meus pais pelo sofrimento e pela dor, eu aceito me libertar dessa crença. E a despolarização acontece, o filminho na cabeça de vocês está passando, não está? Um filminho. Reestruturação de rota. Para quem não chegou aqui antes, o que acontece? A gente está no nosso caminho da vida e tem um GPS com todo o repertório que a gente tem de ensinamentos. Aí, o que acontece nesse processo? Quando eu pego essa chave e mudo, é como se eu dobrasse uma outra rua que não estava naquela rota. Aí, automaticamente, o GPS recalcula a rota. É esse filmezinho que começa a conectar um monte de coisa na cabeça de vocês como se fosse uma engrenagem. E aí tudo começa a fazer sentido, né? E os relacionamentos abusivos, entre aspas, ou desafiadores que a gente vem trazendo como amigos, como namorado, namorada, esposo e assim por diante. A gente está alterando a nossa realidade a partir de agora. O que acontece nesse princípio aqui que está acontecendo nessa conversa? Eu estou fornecendo para vocês um novo repertório. É como se vocês estivessem recebendo um download agora dessas informações. E aí, lembrem-se, a gente não consegue inevoluir. Você não vai mais conseguir chorar com seu amigo. Você vai levar para sorrir junto com você. Percebam que fica mais legal? Não fica mais legal do que a gente tentar se sintonizar? Vocês sabem por que quando a gente está conversando com as pessoas a gente desgasta energia? Primeiro, tudo que desgasta vocês significa falta de repertório. Fique à vontade. Tudo que desgasta você na sua vida significa que você não está com a ferramenta correta para fazer isso. Fique à vontade. Tem uma cadeira aqui também. Tá? É como se a gente estivesse tentando capinar um terreno e a única ferramenta que a gente tem é uma faquinha de serra. E aí você tá lá o quê? Desgraçado, né? Naquela faquinha, desesperado para terminar. Quanto você vai cansar? Aí vocês estão vindo agora, eu estou dando para vocês uma roçadeira. O que vocês vão fazer? Né? Tô louco e tal. Finalizou. Essa informação. Recurso, gente. Isso promove a vampirização, que é um processo que hoje eu publiquei um vídeo na minha rede social falando sobre isso. O que é a vampirização? A gente tende também a ver o mundo através de uma visão demonizada. Vampirização vem de vampiro, vampiro de energia. Pessoas, situações ou coisas que desgastam nossa energia, com base na linguagem que a gente fala. Né? Aquelas pessoas pesadas, carregadas, que têm uma nuvem. Comece a dar perdido se você não tem recurso. Se está cansando, dê perdido. Tudo bem. Se está cansando mesmo, coloca lá, olha, segue esse cara aqui. Pergunta o que quer perguntar. Gente, ninguém precisa estar comigo direto, 24 horas. A gente não tem como fazer isso. Né? Seria tão bom se a gente pudesse ter um assessor, né, de mindset. Estou criando agora só. Né? Seria tão bom, mas a gente não pode. Ou a gente acha que não pode. A gente acredita em algum lugar no nosso inconsciente que a gente não pode. Porque a gente sempre ouviu que
A alegria de pobre dura pouco. Então, se eu tô alegre, eu já começo a ficar com medo. Porque vai acabar. Começa a ficar triste por antecipação. Exatamente, já começa a sofrer. O pão do pobre, ele cai com a manteiga para baixo, né? Se o meu cai, eu já automaticamente já acho, porque eu sou pobre. Porque seria bom se ele caísse de lado, assim, né? Pá. Ainda bem que eu não uso mais manteiga. Olha aí, ó. E o que você usa? Aí cai qualquer lado, né? Qualquer lado já... Qualquer lado também. Não tem nada. Mas você se valida como pobre? Não se valide. Não. Então, exatamente, para não ser pobre, eu não uso manteiga. Exatamente esse raciocínio. Tá ótimo, tá legal. Mas eu posso usar manteiga e se cair no chão, eu vou falar o quê? O que não mata engorda. Não pode? Né? Não é nem, olha, gente, não é nem engorda. O que não me mata me fortalece. Né? Pronto, assoprou, tá tudo bem, tira aquele pezinho da barata, tá ótimo. Né? Voltando lá, olha só, de novo, eu tenho essa peculiaridade. Eu começo uma coisa, eu vou dar uma volta para a gente chegar no ponto comum, que era justamente para achar esse sistema de crença de vocês, tá? É a rota com o meu trabalho. Eu olho a vida tão fora da caixinha que eu não consigo olhar dentro. Tá? Então é por isso que eu começo, já vou falando, já estou agitado. Eu cheguei aqui tremendo, meus amigos, eu estava tremendo, assim, de excitação, sabe? De felicidade. Vocês não imaginam quantas vezes eu dei essa palestra na minha cabeça. Hoje de manhã, acordando, falando. Né? No banheiro, eu estava lá comendo, eu falei, cara, opa, vou tomar café, eu me permito e me autorizo descansar agora. E fui tomar meu café, senão eu entro na pilha, porque o que acontece? Todo dia agora eu estou recebendo canalizações, não canalizações, mas me deu um insight de colocar um mantra diário, todo dia, né? Para eu trabalhar a minha disciplina e continuidade na minha vida. Se você quer mudança, comece com mudança pequena. Literal. Cara, eu estou a fim de mudanças na minha vida. O que eu vou fazer? Muda a xícara que você toma café, porque a gente repete tudo o mesmo padrão. Senta num lugar diferente no banco. Comece a vestir uma roupa diferente. Se você quiser. E não se invalidar pelo outro, coloque a sua roupa ao contrário, vê quantas pessoas falam para você, olha amigo, você está com a roupa ao contrário. As pessoas ficam com vergonha de ajudar as outras. E se eu tiver com meleca no nariz, a gente fica lá agoniado. Será que eu falo? Será que eu não falo? Né? E aí a gente passa a vergonha. Aí, na tentativa, na busca da gente preservar a pessoa para ela não passar vergonha, o que a gente faz? A gente permite que ela vá passando vergonha o dia inteiro. E todo mundo vai fazendo isso. Então, da próxima vez, escolha a forma como você fala. E se a pessoa é daquela sanguínea, enérgica, assim, que grita, sabe? Você fala assim, eu tenho um problema sério, assim. Eu chamo todo mundo de chuchu. Automático. A Andra sabe disso, a galera sabe. Eu chamo todo mundo de chuchu. Não consigo. É porque eu não gravo muito nome, sabe? Eu gravo fisionomia. Eu chamo logo todo mundo de chuchu, assim. E traz mais para... É próximo, né? Aí eu falo assim, cara, chuchu, vem cá. Limpa aqui seu nariz rapidinho. Mas eu ajo como se fosse natural. Olha, limpa aqui. Rapidinho. E pronto, e viro de costas. Eu não preciso esperar que ele veja a minha reação. Porque é isso que acontece. A gente tem vergonha do que o outro vai achar da nossa reação. Aí a gente está incomodado e não quer machucar a pessoa. Aí a gente vira a cara, gente. Quando é amigo de verdade, você fala assim, cara, tira uma foto, olha só. Amigo é feito para quê? Para xingar a gente e a gente não agradecer. Agradecer, não é? Poxa, meu amigo, valeu que você falou que eu estava com essa meleca no nariz. Olha, ia passar vergonha ali com a gatinha. Ou com o boy. Não é isso. Se conecte com o melhor que as pessoas têm. De novo, viu como eu vou nesse loop? O que acontece? Será que a gente vai terminar aqui? Olha, eu tenho paciente 3h30. Enquanto eu puder enriquecer o repertório de vocês, eu vou fazer isso hoje. Eu estou me sentindo um pastor, sabe? Assim, amém? Nada contra, tá, gente? Olha, eu respeito muito. Não existe errado, existe contexto. Comecei a fazer um monte de especialização.
comecei a desenvolver um transtorno de ansiedade que eu não sabia que eu tinha durante o meu doutorado. Eu abria meu computador e começava a ler um artigo, começava a me dar palpitação porque lembrava de todos os outros que eu não tinha lido. E aí gerava um medo terrível, uma palpitação, e eu fechava, estava desesperado, com palpitação, né? Terrível, eu achava que ia morrer, inconscientemente, sem saber. Aí um amigo chegou, eu já conhecia, antes até aqui de Santarém, eu já conhecia sobre reiki, sobre acupuntura. Aí ele falou assim, cara, eu faço acupuntura. Eu falei, cara, me dá uma sessão. Eu ainda estava naquela vibração de escassez, por que eu não falei, né? Eu pago uma sessão para você. Aí ele me deu. Aí o que eu fiz? No outro dia, na mesma hora, já percebi que foi muito bom. Mas foi numa sexta-feira à noite. No sábado, na época eu achava que eu precisava trabalhar muito, porque eu tinha essa linguagem de que se eu trabalhar muito, o dinheiro é consequência do meu trabalho. Então, se eu trabalhar muito, eu vou ter dinheiro. Se eu não trabalhar, eu vou ser pobre. Aí o que acontece? É exatamente a crença no nosso mindset, né? Eu só vou ter dinheiro se eu trabalhar muito. Por quê? Eu posso desenvolver o meu potencial para trabalhar pouco e ganhar muito. Por que isso é vergonhoso? A gente tem vergonha de falar sobre dinheiro. E dessa forma, a gente energeticamente expulsa ele da nossa vida. Porque quando a gente sai com alguém e fala assim, não, deixa que eu pago para você. Não precisa. Parece que é ofensivo. Você está expulsando o dinheiro do seu lado. Entre em contato com o melhor que isso pode te oferecer. Ande com uma nota no seu celular, escondida na capinha ou na sua carteira, e agradeça todo dia pelo dinheiro que você recebe. E não passe direto quando tiver 5 centavos na rua. Isso é dinheiro. Agradeça 5 centavos. Porque o que acontece? Por que eu falei de mudança? Como é que a gente trabalha a mudança real, o processo de decisão? Quem daqui é indeciso? Ou tem algum dilema agora que está... Pode levantar a mão, gente. Eu também sou. Ou tem algum dilema. O que acontece? A gente quer tomar uma decisão, né? E quer ser mais decidido na vida. Vamos treinar nossa mente e fortalecer, fazer uma ginástica cerebral. Tome pequenas decisões por dia no seu cotidiano. Eu estou decidindo, e agora? Vamos lá, eu estou decidindo ficar aqui sentado, ou aí. Eu estou decidindo olhar para esse doidinho, eu estou decidindo olhar para a palestra, eu estou decidindo ouvir isso, eu estou decidindo pensar nisso, que está fora daqui, e estou me preocupando com isso. Então decida vir para cá agora. Se encontre no seu pensamento que está fora daqui e convide gentilmente a sua mente a permanecer nesse estado, nesse momento. E eu me permito e me autorizo descansar. E eu não preciso lidar com um problema que está lá fora, porque esse problema não está aqui e eu não estou lá fora. A gente vai treinando isso. Quando você precisar tomar a decisão que você precisa, o caminho neural já está construído, a rota de pensamento, de decisão já está feita. Aí você vai lá e decide. E aí você se surpreende com a sua decisão. É assim que funciona cada passo de cada vez. Né? Um passo por dia. Por que eu tenho, quando a gente vai emagrecer, quer emagrecer, a gente pensa assim, tem que perder 20 quilos. Aí fica terrível. Não, cara, eu tenho que perder 1 quilo desses 20. Aí só vai faltar 19. Então eu vou me concentrar em perder 1 quilo. Não fica mais fácil? Aí você vai lá e perde 1 quilo. Opa, legal, agora eu vou me permitir perder 5 quilos. Ok, já está mais desafiador. Mas eu estou tomando decisões. Até que você vê, você já perdeu os 20 quilos, já perdeu até mais, você já está mais atlético. Por que a gente fica decidindo e tem que olhar para tudo isso? Existe um trabalho norte-americano que fala de tudo que você produz, apenas 20% você é responsável diretamente. Ou seja, eu só tenho que me preocupar com 20% de tudo que eu tenho que fazer na minha vida. Mas, atenção, é fazer esses 20% acontecerem. Por quê? Se eu fizer meus 20%, eu vou levar pessoas comigo que se sintonizam nesse propósito de eu realizar essa meta. E aí eu influencio, isso se chama ressonância, eu vou falar para vocês. Voltando lá para o meu doutorado, percebi que no outro dia eu era uma outra pessoa e decidi que eu queria fazer isso para o resto da vida em mim. 6 meses após essa sessão, eu estava iniciando a minha especialização em acupuntura e daí entrou na gratidão, porque daí eu comecei a fazer o mestrado em Reiki, sou mestre hoje em Reiki, fiz o curso de acupuntura, fiz o curso de radiestesia genética e estou aqui hoje.
e vim nesse processo evolutivo. E semana passada, na quinta-feira, após uma meditação guiada de prosperidade que eu fiz, eu tive um acesso de consciência e comecei a perceber por que eu não começo a fazer mantras. Por que, gente? Por que eu pensei nisso? Por que eu cheguei a essa necessidade? Porque na quinta-feira eu percebi que eu estava sem paciente. Ou com pouco. Já ia, até o final do ano, se eu não fizesse alguma coisa diferente, eu ia mudar. E olha, recebi todo mundo aqui. E tudo bem se não forem para lá comigo, ser meu paciente. Mas eu tenho certeza que vocês vão conhecer alguém e vão falar assim, olha, vai com esse cara. Ou não, segue esse cara. Porque você não precisa estar comigo só pela sessão. A gente pode juntar para fazer um grupo de estudo, palestras educativas. Eu posso lançar um curso de formação de gerenciamento emocional. Tá? E não precisa disso. Para quê? Para que eu vou olhar para a escassez? Aí o que acontece? Lá uma paciente me disse ontem, que é professora aqui da UFAPA também, ela disse o seguinte, assim, que o grande diferencial é porque lá eu falo exatamente as coisas, o seu problema. Assim. Você fala uma pergunta, eu falo exatamente como eu penso a respeito, como ela pode mudar. Eu não tenho por que ter medo de entregar o pulo do gato. Ah, então nesse curso você vai fazer isso. Que mesquinharia. Eu me sintonizo na mesquinharia, aí eu recebo o quê? Mesquinharia. Se eu me sintonizo naquilo que de melhor eu posso oferecer para a pessoa, o que acontece? Ela vai falar assim, cara, eu preciso ir com ele, porque tem questões aqui que eu não consigo falar por aqui. Não é? Então, entregue sempre o melhor para as pessoas por você e não pelo outro. É porque eu sou assim e eu gosto de ser melhor a cada dia. E se aqui a gente tivesse 3, 5 ou até mesmo só a equipe de gravação, e olha, eu me sinto muito chique em falar isso. Me sinto super próspero, eu tenho uma equipe de gravação. E eu falei para eles, né, se só tiver a gente, ok. A gente veio, todo mundo que veio aqui veio porque mereceu isso. E talvez o nosso amigo que saiu queria ficar mais, mas ele só teve essa oportunidade, né? Ou o que tem? E eu poderia olhar para ele, poxa, ele não está gostando, eu fico incomodado. Não, ele só precisava dessa informação para agora, porque talvez as outras informações que eu vou fornecer, a biologia do corpo dele não está pronta para receber. Então aqui você vai receber exatamente tudo que de melhor você pode ter, que eu possa te oferecer e compartilhar com você. Lembra do processo de troca? Isso está explicado do processo de que eu não me canso. Já me perguntaram várias vezes, você não fica carregado no consultório? Porque a gente lida com muito problema, né? Gente, eu tenho tanto recurso que eu estou desesperado. E aí eu estou fazendo isso no Instagram porque eu não consigo, a minha cabeça não para. Se não para, eu posso compartilhar com as pessoas aquilo que de melhor eu tenho, ou que eu posso oferecer, ou um insight que eu estou tendo no meu vaso sanitário. Né? Quantas vezes a gente não tem aquele insight maravilhoso quando está no vaso sanitário ou tomando um banho? Os meus melhores insights acontecem na academia, porque eu faço meditação ativa. Vocês sabem como é? A gente fala assim, eu não consigo meditar porque eu não consigo zerar a mente, não é verdade? Isso não é meditação. Meditação é você não se perder nesse pensamento. Então, o que eu faço na academia? Eu vou para lá, não levo celular, não levo nada, nem fone, e vou fazendo o meu exercício físico. Desgraçado, assim, né? Porque todo educador físico arrepia a gente. E eu vou lá desgraçado. A única coisa que eu tenho para pensar na hora é se eu vou conseguir terminar aquilo. E aí eu fico pensando que músculos eu estou trabalhando, quanto tempo falta, o que eu posso fazer, eu posso parar, não posso parar, só estou nessa sintonia, estou no agora. O insight vem aí. O insight ele vem no intervalo de um pensamento para outro. Se a gente está direto, ruminando coisa, o que a gente faz? A gente não dá intervalo para ver os insights. Poxa, por que eu não pensei nisso antes? Einstein disse isso, eu tenho 99% de momentos que eu estou pensando e procurando uma resposta e não tenho. Quando eu finalmente paro de pensar nela, eu tenho. Exatamente isso. Quando eu finalmente descanso e valido o meu agora, nesse momento, percebi, por que eu não pensei isso antes? É tão óbvio. Né? E a gente se valide. Nesse processo, em um monte de formação. E aí a gente começa a falar sobre energia. O ideograma de energia na medicina chinesa junta arroz e vapor. É óbvio isso, vocês não conseguem perceber.
Não, não é. Né? O que eles pensam? Arroz e vapor, energia. Que a gente sabe muito bem, né? O que é energia? A gente sabe sentir. Eu sei que energia é quando eu estou perto de uma pessoa, aí me sinto sugado, aí ela sugou minha energia. Eu não tenho energia mais para fazer isso. Energia elétrica, né? A gente sabe alguma coisa, mas sabe especificamente o que é energia? Não. Nem eu. O que é, de fato, energia? Energia é tudo ou uma explicação para o que existe. Porque a gente tem necessidade que as coisas sejam explicáveis. A gente tem necessidade de classificação. Aí qual é o problema nisso tudo? Se eu tenho necessidade de ter uma explicação de tudo para aquilo, eu fico procurando em mim um problema que é do outro. Por exemplo, isso já aconteceu quando eu fui traído uma vez. A minha primeira traição foi ótima, assim, tipo, terrível. Eu ficava procurando em mim um problema que era do cara. E aí o que foi que aconteceu? Automaticamente, como a minha mente tem necessidade de preencher as coisas, não a mente de todo mundo, o nosso inconsciente tem necessidade de preencher as coisas, eu criei em mim um problema que era dele. Aí o que foi que aconteceu? Foi porque eu não peguei aquele copo de água naquele dia quando ele pediu. É porque eu não fiz isso, tal. Aí eu comecei a me invalidar. Mas graças a Deus isso foi muito bom, porque quando a gente está no fundo do poço, a gente não tem mais para onde baixar, a gente não consegue cavar mais, não tem energia, a gente só sobe. A sorte do poço tinha fundo. Cara, e poderia até não ter, realmente, poderia estar agora ainda, olha lá, naquilo lá. Mas eu tinha a escolha? Não, porque meus pais não eram bem de saúde, olha, eles são sim. Eles não eram bem financeiramente, eles podiam me sustentar? Não. Gente, eu morei 5 anos em São Paulo. Meu pai e minha mãe foram me visitar no último ano. Vai lá, meu filho, você consegue. E tudo bem, gratidão, porque se eles tivessem ido lá comigo, eu teria o quê? Relaxado. Não, eles me fizeram acreditar que eu podia de uma linguagem que na época eu não entendia, agora eu entendo. E aí eu consigo fazer as pazes. Chega de ficar culpando pai e mãe, que não deu o amor que eu acho que merecia. Você não está disposto a mudar o que você é hoje para ter um passado feliz. Então, beleza? Autorresponsabilidade. Se eu sou responsável por tudo que acontece na minha realidade, eu consigo mudar a minha situação. E vou sair da energia vibracional de me sintonizar como coitadinho, porque eu só vou ter amigo coitadinho também que vem comigo e tal. E aí eu vou criar situações de pessoas que desgastam a minha energia, porque para sustentar esse local que eu estou. Se eu chego e falo assim, chega, a partir de agora dou um reset na minha vida e na minha relação com meu pai e com a minha mãe. Ponto. Você começa a perceber que vai começar a mudar as pessoas que estão com você. Muda. Começa a ser um monte de gente legal. Qual é a força motriz de toda terapia energética? Isso é uma terapia, gente. Vocês sabiam disso? A gente acha que terapia é só quando vocês estão lá no meu consultório. Ou num café da tarde. Ou no carro, quando a gente estava fazendo aqui. Eu sou assim, cara. A gente está subindo escada, eu estou te ajudando. Porque cansa. Eu não sei, mas me cansa um pouco. Porque assim, eu tenho tanto recurso, e aí eu estou com tanta energia, aí você me fala do negócio, eu, não, mas olha, você tem isso, disso, né, e tal, aí despolariza logo, que nem eu estou fazendo agora com vocês. Por que eu tenho que esperar vocês entenderem que, eu estava na linguagem de que o amor vem pelo sofrimento ou a depreciação? Quantos pais nossos, né, e mães falam pra gente que nunca tá bom o suficiente o que você faz? Porque é uma tentativa boa de você sempre evoluir. A diferença, será que é o seu? Não. Pode desligar? Depois a gente conversa. O que acontece com essa linguagem? A gente inclui no nosso inconsciente que o quê? O amor vem pela autodepreciação. E aí, não, vamos atender, cara, que está desesperado aqui. Desculpa, gente. Tá desculpado, ó. Eu poderia estar com raiva aqui, chateado, né? Putz, é ação e reação. Tudo bem, meu amigo? Isso é importante para você. E o que eu quero para você, se não o melhor que você pode me dar? Então eu me conecto com o melhor dele. E tudo bem. Tá tudo certo. Eu não desgasto a minha energia. Percebe que eu não fico trabalhando com recursos que eu não quero. Eu não me sintonizo com a energia que eu não quero trabalhar. E aí o que acontece? Vamos lá. O amor vem pela autodepreciação. Aí o que você faz?
Como você cresce, não tem mais seus pais para punir você, para dizer que não está bom, você cria na sua realidade um patrão ruim, que nega você, um professor muito autoritário que briga com você, ou um colega, amigo seu que fica te criticando, ou um relacionamento que te deprecia, porque você está com essa linguagem inconsciente. Quando eu entendo isso, automaticamente, vocês já começaram a perceber que automaticamente está passando a engrenagemzinha, está rodando na cabeça de vocês, fazendo conexão com tudo que faz sentido? Quem está fazendo isso está evoluindo no processo. Porra, por que eu não pensei nisso antes? Desculpa esse palavrão. Por que eu não pensei isso antes? É tão óbvio, né? Medo e raiva. E eu preciso falar de novo a despolarização? Não, na minha cabeça, automaticamente, eu estou fazendo isso para vocês, acionando os pontos de desbloqueio energético. E se vocês estão na minha realidade, vocês são parte de mim. Então, qual é a minha intenção com o que eu faço? Eu posso ser o terapeuta, eu posso ser aquele que leva amor, eu posso ser aquele cara que deprecia. Você. Lembra que eu disse? Eu não vou chorar com vocês, eu vou te ajudar a sorrir comigo. Aí agora que eu trabalhei essa crença de que o amor vem pela autodepreciação, eu não preciso me autodepreciar para que eu tenha amor das pessoas. E eu posso me sentir bem. E aí, legal, porque daí vocês tiram a culpa de vocês, trabalham isso automaticamente, a energia de vocês eleva, e a minha eleva também. Faz sentido para vocês, gente? Obrigado. Faz sentido para vocês? Né? Eu tô muito... Amém? Gente, para quem chegou antes, o primeiro pilar que eu defendo, não existe errado, existe contexto, todas as religiões são importantes. E toda forma de crença é importante, sim. Respeito. Agora vocês vão conseguir respeitar muito mais, porque o amor ele não está pelo egoísmo. Tá? E eu não vou amar você só porque você faz exatamente o que eu acho que é correto, ou porque você vive da forma como eu acho que é mais feliz, que é felicidade. Aí eu respeito exatamente a sua individualidade. Falo para ele assim, cara, você tem direito de agir dessa forma. Você é um universo único. Tudo bem. E ok. E se isso não bater com você, ou não tiver em concordância, tudo bem também. Para mim fez sentido, eu só quis compartilhar. E se você não quer receber, ótimo. Só dê a energia necessária que a situação, que a pessoa requer. Para que eu vou ficar lutando contra alguém para que ele mude o seu voto, porque eu acho que é correto? O cara não quer mudar. E aí ele também quer te convencer que o dele está certo. Aí no final das contas a gente acabou nossa amizade, eu estou cansado, já estou exausto e não vejo a hora que essa eleição acabe. Não é isso? Cara, para mim, tudo bem. Não importa o que está acontecendo lá fora numa realidade que é de outra pessoa. Cabe a mim. Se tiver que ser Haddad, tá. Com o que o Haddad fizer, o que eu vou fazer da minha vida? Autorresponsabilidade. Se for o Bolsonaro, beleza, o que eu vou fazer com essa informação nova que chegou? Talvez isso seja necessário, gente. Vocês acham que não foi necessário para mim ter os meus professores me depreciando? Vocês acham que não foi necessário? Foi. Eu estou bem. Cara, gente, eu sofri assédio moral no meu doutorado. Assédio moral do meu orientador. A ponto de eu ligar para uma amiga que trabalhava com radiestesia genética, que é hoje o que eu faço, também, para pedir ajuda. Falei, cara, eu não consigo, eu estou passando mal aqui. Eu era uma esponja de energia. E aí eu absorvia muito. E aí o que ela fez lá? Ela pendulou, é uma técnica que você não precisa estar lá fisicamente no local, ela pendulou e falou assim, cara, inveja. Ele tem inveja do que você é. Aí eu falei, cara, mas como? Eu sou um aluno, o cara é doutor do negócio lá da parada. Pós-doc, tem um salário de, sei lá, 15 mil reais. Aí ela falou, cara, mas mesquinharia. Mesquinharia, se chama. E tudo bem. Sabe por quê, gente? Porque eu sou imensamente grato a esse cara. Ser grato e perdoar não quer dizer que o que ele fez foi correto, tá? Ser grato e perdoar é falar o quê? Eu faço as pazes com esse passado porque eu não estou abrindo mão de ser quem eu sou hoje para ter um orientador maravilhoso que eu tive. Talvez se eu tivesse tido o meu orientador de mestrado, que foi daqui,
professor Luiz Reginaldo, eu não tenho vergonha de falar sobre isso, dele, eu estaria agora ainda na faculdade, achando que eu estava feliz e estava lá utilizando menos a minha energia. Até eu criar uma situação que fizesse eu ir para esse caminho que eu estou hoje. Quando você encontra seu propósito na vida, a vida flui para você e tudo acontece. E acreditem, o dinheiro ele vem para você. Porque eu estou fazendo as pazes. E aí eu consigo mobilizar todo mundo para que a gente estivesse aqui nesse auditório mais confortável. Propósito. O que fala a teoria da relatividade? Tempo e espaço é relativo. O que é isso? Se você pensar em você na infância, você consegue pensar, mas você consegue lembrar de como você pensava e olhava para o mundo? O que aconteceu? Se a gente pensar, tempo e espaço é relativo. Existem teorias que falam sobre o buraco de minhoca, vocês já ouviram falar sobre isso? Quem daqui é de física? Entende física? Pode levantar a mão alta, tá, gente? Não é só... Não tem vergonha, gente, olha, vocês estão estudando. Né? Só um pouquinho. O que acontece? Tempo e espaço é relativo. O que a gente ensina na terapia quântica e vibracional, que é o que eu faço? Que eu denominei, na verdade. Tudo é relativo. Então, em algum lugar do universo, existe um eu que habita em qualquer outro lugar. E aí, só aqui no mundo material que a gente tem esse padrão de tempo de coisas. Aí o que acontece? Eu olho como se eu lembrasse de... Eu sei que eu vivi a minha infância, a minha adolescência, né, a minha puberdade, enfim, várias coisas. Mas especificamente cada ano, cada hora, você não lembra. Por quê? É como se a gente estivesse na malha do tempo e espaço, em 2 pontos, e ela dobrasse. Aí eu consigo passar de um ponto para outro. Consegue entender isso? Entenderam? Né? Então é assim. É como se fosse um papel. Eu tenho um papel com 2 pontos. Se eu dobrar o papel, eu consigo unir eles na mesma hora. Então eu não preciso fazer a trajetória. Tempo e espaço, buraco de minhoca. Aí a gente pensa o quê? Quando a gente está estudando física? Que é isso, é assim, tipo Spielberg. Um negócio com nave espacial, com viagens intergalácticas. Muitos de vocês aqui, desde quando entraram, já passaram por muito buraco de minhoca. Como? Olhando para mim, a gente às vezes não se perde. Tchum, parece que está num mundo diferente, no outro mundo, no seu mundo lá. Aí você volta, você não sabe o que aconteceu aqui. Isso é uma passagem em buraco de minhoca. Só que a gente não tem a tecnologia hoje capaz de medir isso e validar ainda. Faz sentido para vocês? Né? E eu volto, não sei onde eu estou. Opa, o que ele falou? Que eu não perdi. A gente fica nessa. Doença. Eu lembrei de uma coisa que a gente estava conversando em casa sobre sonhos. Que quando... Acho que todo mundo já teve isso alguma vez na vida, né? Tipo, tu sonha uma situação, aí tu tá bem no supermercado, tu para, eu sonhei com isso. Déjà vu. Eu já tive isso, meu irmão já teve isso, teve gente que eu conheço que já também se deu com situações assim, que parece que sonhou literalmente com aquela situação, que a pessoa falou exatamente aquilo. E eu vi exatamente aquele cenário. Isso. E quando acontece é que tu lembra que isso aconteceu no sonho. Exatamente, por quê? Chocado. O nosso mindset, o nosso HD terráqueo, ele é muito frágil. Então você não consegue acessar todos os conhecimentos de todas essas multirrealidades que você vive. Vidas passadas, enfim, tudo que você aprendeu. Aí você cria na sua realidade pessoas que te dão essa informação. Vocês criaram na realidade de vocês, para te dar essas informações que já são de vocês. Entende? Porque existe um princípio básico que não existe lado de fora. Tudo o que acontece na minha macro-realidade é o reflexo do que eu trabalho aqui dentro, do meu micromundo. Nós somos um universo e cada um é um universo. Beleza? Ou seja, a visão do observador determina se o movimento, se o objeto está parado ou em movimento. O que é isso? Se eu estiver aqui, pra gente, a gente está parado, né? Se eu estiver andando, parece que eu estou em movimento, mas é sempre a perspectiva de vocês. Na minha perspectiva, não sou eu que estou andando, é vocês que estão se aproximando ou se afastando de mim. Se isso muda, se eu consigo mudar a realidade que eu vivo, eu trabalho no meu sistema inconsciente de crenças e automaticamente tudo muda. São as chaves que a gente precisa. Vocês vão perceber que cada vez mais pessoas que geram autodepreciação em vocês vão se afastar, porque elas não conseguem mais ficar perto.
porque eu mudo a minha realidade. Vocês vão começar a perceber e entender que vocês não vão mais ficar com raiva porque o outro pensa diferente de você. Porque eu não valido mais o meu amor pelo egoísmo. Ou de achar que eu estou certo. E aí você tem a obrigação de ser igual ao que eu penso, porque assim eu consigo te amar. A gente não consegue mais. Já foi. Passou. Olhe para vocês como uma pessoa diferente de como vocês vão sair daqui. Ou como vocês vão estar agora já. Ação e reação. Lembra que eu falei? Por que a gente só vive no reativo, então? Se é tudo ação e reação, quando alguém me der uma patada, eu posso falar bem assim, não, cara, valeu. Tudo bem. Não quer dizer, a gente é amigo. Tudo bem se você pensa diferente, se você pensa num candidato diferente que eu só quero que você saiba que a nossa amizade é maior do que isso. E eu me conecto com o melhor que você tem para me oferecer, assim como eu me conecto e te dou o melhor que eu posso te dar. Ponto. Na hora o cara vai ficar murcho, opa. É mesmo, né? Aí começa, vamos lá então tomar uma cerveja, vamos sair. Não é verdade? Vocês estão lembrando agora de várias situações, né, que isso aconteceu e faz todo sentido, né, se tivesse acontecido isso. Mas você pode mudar, faça ação. Manda, cara, olha, desculpa pelo que aconteceu, vamos falar de outra coisa que não de política? Ponto. Repertório novo. Eu já tive uma paciente que falou assim, que a gente trabalhou uma crença limitante, aí ela falou bem assim, tá, mas eu não sei como é que eu vou falar pra minha namorada agora de forma amorosa. Aí eu falei assim, visualize então assim, você chega lá e fala assim, amor, vamos almoçar, sai um pouco desse computador, é importante para mim que você almoce comigo. Aí ela olhou assim para mim, né, ela falou assim, faz todo sentido, como é que eu não pensei? Com amor. Que nem, tirei uma brincadeira, foi bacana, assim, olha gente, não, eu nem vou falar, que aí, né, a gente evita coisas. De um candidato aí que está gerando, né, violência e tal. Aí o que aconteceu depois desse movimento que começaram a falar que eu era uma farsa, que eu não ia contribuir com nada, que eu não estava falando besteira, falando sobre princípio de física mecânica. Cara, o cara cientista, eu estou me formando para ser cientista e o cara vem me falar sobre isso, pelo amor de Deus, vamos cancelar esse negócio, boicote. Valeu a pena? Tá valendo a pena? Até agora? Tá? Tem que falar sim, que agora sim. Amém? Cara, aí foi o que eu falei, cara, eu sou o do amor, né? Do amor. Eu estou gerando esse movimento positivo. É trazer isso. Eu não preciso, cara. Esse cara é fantástico, tá nesse local agora, gerando todo esse movimento e discussão. As mulheres estão muito mais unidas agora e fazendo um movimento de que não se permitem mais receber menos que o homem, feminismo. Feminismo, não femismo, tá, gente? Eu não sou a favor de extremismo. Porque se você está no extremo, a gente só pensa em 8 ou 80. Mas tudo bem, nosso cérebro dual trabalha como? Sim ou não, é dualidade. Ou eu sou super zen ou eu sou super agressivo. E aí eu estou trazendo um novo repertório para vocês, para que a gente se encontre no meio do caminho. Eu posso ser agressivo quando a situação pede, porque às vezes tem muitas pessoas que vibram, ainda estão nessa linguagem de dor e escassez, e às vezes eu tenho que chegar, por exemplo, num ambiente de alguma loja e tem um monte de vendedor tudo no celular. E aí eles estão nessa linguagem. Aí eu falo o quê? Pode alguém me ajudar? Falar mais alto, né? Assim, ser mais agressivo. Aí, opa, desculpa, vamos lá. Aí eu, ok. Você pode me ajudar? Só para acionar essa linguagem. Aí a pessoa, opa, deixa lá. Princípio de resolução de conflito. Já aconteceu muito comigo isso daqui. A pessoa vem e começa a gritar com você. Se você bate na mesa, ela se assusta. Pá! Se faz de louco. Aí ela, opa, ei, vamos mudar a linguagem. Ponto. Princípio de resolução de conflito. Tá? Não vão bater na pessoa, vão bater na mesa. Ou fingir que você tá doido. Bah! Chega, eu me cansei. Aí a pessoa, opa, né? Calma que ele tá mais doido que eu. É a linguagem. Aí você se conecta com a pessoa e você puxa ela para você. Ei, beleza? Vamos parar? O que acontece, gente? Olha, depois que eu vou começar a falar, estou falando essas coisas, pode estar dando um desconforto, um enjoo, dor na cervical, dor no pescoço, na cabeça, começa a tossir. Isso é normal, isso se chama limpeza de sistema. Como eu estou limpando, está vindo à tona as coisas, porque assim, quando a gente vai jogar fora alguma coisa do baú, a gente carrega
aflora o sentimento e joga fora, né? É esse movimento. Então, é normal manifestar isso, tá? Então, é normal. Não vamos criticar. E nem olhar feio, porque eu vi, mas... Não, tá tudo certo. Tudo, olha, a mecânica quântica fala o quê? Tudo é partícula e onda ao mesmo tempo. E existe um experimento chamado fenda dupla. Eu ia falar para vocês, mas não vai dar para mostrar aqui, você pesquisa no YouTube. Ou em qualquer outro momento vocês vão saber. Experimento de fenda dupla, que mostra que o átomo pode se comportar como partícula ou como onda conforme a visão do observador, com base no que ele acredita. E isso, olha, anos atrás, muitos anos atrás, tá? O macromundo é o reflexo do micromundo. A forma do nosso inconsciente trazer à tona para o nosso consciente aquilo que a gente precisa trabalhar é o quê? Trazendo pessoas que vão trazer aquilo, vão mostrar a nossa necessidade. A gente fica orando e rezando para Deus dar paciência para a gente, porque se der força a gente mata o cara, né? Aí a gente faz o quê? Ele vai mandar o quê? Beleza, você quer testar a sua paciência? Eu vou trazer pessoas que você exercite isso. Não, se ele vai trazer igual, eu estou exercitando minha paciência? Não, estou exercitando o quê? Meu egoísmo até então. Eu estava. Eu ainda não encontrei uma outra forma que não seja egoísmo, tá, gente? Para falar de uma forma positiva. Eu não sei. O amor próprio. Vamos falar de amor próprio, então? Né? Você não valida o amor pelas pessoas? O amor, ele não vem pelo egoísmo, ele vem pelo amor próprio. E toda vez que eu me amo, eu consigo amar todo mundo. E aí ele não precisa ser eu. Eu posso amar as diferenças, porque cada um é um universo. E toda vez que eu olho para isso, eu falo assim, cara, eu posso me conectar com todo mundo aqui em diferentes níveis. A gente tem alguma informação que nos conectou e trouxe vocês aqui. Alguma necessidade, vocês trouxeram, vocês vieram com várias necessidades que hoje eu já estou contribuindo com vocês. Vocês construíram na realidade de vocês quem eu sou. Um dia a gente vai saber quem de nós é real. Vocês já viram o filme Matrix? Que é exatamente aquilo. Pode ser que em algum momento você acorde e aí você está plugado lá na cadeira. E aí eu não sou real, ninguém é real, só a gente. Ou vocês não são real, só eu, e eu estou falando no meu banheiro. Né? Na minha cabeça, como hoje eu fiz várias vezes. Realidades paralelas. Lembra daquilo? Eu olho para a minha infância, eu não sei todo como eu pensava, como eu fazia. Existe uma realidade. Toda vez que eu penso em quando eu era criança, eu vou para lá. Toda vez que eu penso numa surra que meu pai me deu, eu estou na surra. E já começa a me dar a raiva aqui, ó. Não começa? A gente vai para essas realidades paralelas. Essa teoria fala o quê? Existe um eu em vários mundos e universos habitando exatamente agora, nesse tempo e espaço. Realidade paralela é o quê? É como se a gente estivesse tirando várias fotos ao mesmo tempo. Aí você tira a foto e vai tirando várias fotos, quando você junta, dá a impressão de movimento. Né? É como se tirou uma foto e... É exatamente isso, o processo de realidades paralelas. Isso é um princípio físico que explica o processo de reencarnação. De vidas passadas. Eu habitei como um curandeiro inca nesse ano tal, morri assim e tal, que foi num tempo e espaço que eu posso me conectar agora pelo buraco de minhoca. E ok, me conecto, resgato. É isso que eu faço muito lá no meu consultório agora. Assim. A gente vai fazer uma meditação que eu vou ajudar vocês a transitar nesse tempo e espaço, e aí vocês vão ver o quão bom vai ser para vocês. E aí eu vou explicar isso. Aí o buraco de minhoca junta, puxa. A realidade parte do sentimento. Ele é validado pelo sistema de crenças. É aquilo que eu falei. Se eu tenho aquela crença, a minha realidade vai se mostrar assim. Como eu já tratei algumas crenças de vocês, a realidade de vocês vai mudar, porque a forma como vocês vão olhar para o mundo é diferente. Aí você não vai ver mais egoísmo, você vai ver o que? Amor próprio. E aí toda vez que o cara quiser falar ou me convencer de algo que para ele é bom, ele está querendo validar o amor próprio dele, só que uma linguagem diferente. E aí o que eu vou fazer? Cara, você não precisa. A gente não precisa ser amigo só se eu aceitar aquilo que você acha que é correto. Independente de você ser diferente e eu ser diferente, tudo bem. Eu faço isso por você. E você não vai perder o seu amor. É exatamente isso que a gente faz no nosso relacionamento amoroso. Perceberam? A gente reza para Deus e fala assim, Deus, olha, eu quero uma pessoa assim, assado e tal, bacana, compreensiva.
Aí ele fala assim, olha, cara, não tem especificamente como você quer, mas tem essa mais ou menos aqui, ó. Você quer? Aí a gente fala, quero. Aí, quando a gente aceita, a gente fica na luta para tentar fazer com que ela seja perfeita conforme que a gente pediu. O problema é que ele também, ou ela, está fazendo a mesma coisa. E a gente está no foco da pessoa e não do relacionamento. Observem como fica mais fácil. Eu vou construir o meu relacionamento ideal. Eu vou focar no relacionamento e não na pessoa. Aí eu quero um relacionamento que me traga conforto, segurança, que tenha um registro bom de sexo, por exemplo, que é importante, um registro bom de, desprendimento, de companheirismo, de parceria. Fica mais fácil a gente construir um relacionamento perfeito, porque beleza, você pode ser diferente. Contanto que a gente construa isso junto, tudo bem. Não fica mais fácil da gente mudar o relacionamento e não a pessoa? Fica mais fácil, até pra gente. É porque a pessoa só muda se ela quiser, né? Exato, mas aí é o quê? A pessoa só muda se ela quiser, se eu achar que eu consigo amar ela mais se ela fizer aquilo que eu acho que é correto. Se eu estou tentando validar ela, o amor por ela, pelo meu egoísmo. Como eu sei que agora é amor próprio, cara, você olha automaticamente, já veio automaticamente os relacionamentos de vocês, né? Aí você falou, cara, realmente, poxa, que bom, é importante aceitar ele como é. Porque aí vai ser legal, que aí eu percebo e eu posso falar para ele, amor, olha, um cara lá na UFOPA me falou o seguinte, que a gente tem um sistema de crença inconsciente, que a gente não conhece, que aí é o quê? O amor vem pelo egoísmo, porque era quando a gente vivia igual quando criança, que o nosso pai, ele dava amor e carinho pra gente, ou nossa mãe, quando a gente fazia alguma coisa certa, ou seja, quando a gente era o que eles achavam que era correto. Aí, quando ele falou isso, começou a vir uma mensagenzinha na cabeça. Automaticamente na cabeça dela ou dele vai acontecer isso. Veio uma mensagenzinha, uma engrenagem rodando e tudo começou a fazer sentido. Aí ele falou que era o quê? O meu GPS da minha vida começou a recalcular a rota. E aí eu estou agora num outro movimento. E eu percebo que toda vez que eu queria fazer com que você agisse como eu acho que é correto, eu estava querendo validar o meu amor próprio. E aí eu estava sendo egoísta. Porque eu achava que só eu me importava. Mas aí é o quê? Não, é amor próprio. Gente, a gente tem uma visão muito ralada do egoísmo. Eu ainda estou trabalhando em forma como falar isso. Mas vocês vão me ajudar agora. O que acontece? Tudo é movido pelo amor próprio. Tudo é amor. Por quê? Se a gente quer que a pessoa mude para nos fazer bem, a gente está pensando na gente. Se eu estou aqui compartilhando com vocês, não é porque eu quero só genuinamente dar essa informação para vocês, é porque eu me sinto bem em fazer esse movimento. Então, no fundo, eu estou aqui por quem? Por mim ou por vocês? Se eu tivesse desconfortável nessa situação, ou na mesquinharia de achando que eu deveria estar no meu consultório atendendo o paciente, o que eu ia estar falando? Cara, eu não vou fazer isso, essa palestra. E não vou estar aqui até a beira de ser rechaçado lá no meu consultório, coitado, pelo meu paciente, porque eu estou mesquinho, eu vou dar aquilo que eu trabalhei tanto, investi tanto tempo para fazer, né? Poderia estar aqui, não poderia? Não, mas eu compartilho isso com vocês. Então, eu me sinto bem em fazer esse movimento com todo mundo. Então, eu estou aqui por mim. E aí, por mim e pelo sentimento que eu gosto de acionar em mim fazendo isso, eu consigo contribuir com vocês. Compartilhar. A gente tem que buscar uma pessoa para a nossa vida para complementar e não para completar. O que é isso? Vocês conseguem perceber a sutil diferença entre complemento e completude? Eu quero alguém que me complete, ou seja, o que eu não tenho, ela tem que ter, e o que ela tem, eu não tenho que ter. É completo. Não, complementar é o quê? O que eu tenho pouco, ela pode ter mais, aí a gente nivela, a gente não é a média das pessoas que a gente mais habita, então ela tem muita evolução nesse âmbito, e eu não tenho. Aí quando eu estou perto, iguala. E aí eu consigo evoluir. Mas também tem coisas que eu sou muito evoluído, que ela não é, e aí a balança de novo pende para o equilíbrio. Né? Aí a gente fica no meio termo. Legal, a gente não fica nem apático e nem enérgico. Uma coisa importante, isso que fica entranhado em vocês e vai ficar agora. O fracasso jamais te surpreenderá se sua vontade de vencer for suficientemente forte. Um dia eu falei, quando eu estava naquela linguagem, pesando 15 quilos a menos do que eu peso agora, etíope, mas eu era assim, não era doente não, eu era etíope, assim.
Imagina, 15 quilos, menos 15 quilos do que isso, né? A desgraça que era. Aí eu falei um dia assim, me veio isso, assim, eu falei, cara, eu tenho mais certeza que um dia eu vou ter muito dinheiro do que morrer. E sei lá, falei isso, loucura. Aí falaram, aí começou a crítica, né, e tal, e por que você não acha que você vai viver em função do dinheiro e não por aquilo que te faz melhor? Eu também não sabia, eu só me veio isso e eu não tinha informação. Eu falei, não, cara, quer dizer que eu tenho só essa certeza, ponto. Isso vai me fazer acontecer. Agora, se isso vai virar realidade, vai depender de mim, se eu fizer as ações necessárias para isso, mas tudo bem. Mas por que tem que ser ruim? Por que a gente tem vergonha de falar assim, eu quero trabalhar pouco e ganhar muito? Parece que a gente vai se sentir menos, né? Mercenário. Mas por que é isso? O amor vem pela autodepreciação, lembra? A gente estava nessa linguagem. E eu posso falar agora que eu saí dessa linguagem e falar o quê? Não, eu quero trabalhar pouco e ganhar muito. É por isso que eu estou estudando. É por isso que eu estou aqui vindo para a UFOPA, nesse solzinho gostoso de Santarém, para estar aqui, cara. Por que isso é vergonhoso? Não. Graças a Deus. Gratidão por eu ser quem eu sou. É gratidão porque isso vai fazer com que eu me esforce no meu agora, para que amanhã eu esteja colhendo fruto disso. Vamos parar com essa vergonha, vamos sair dessa linguagem. Não, o amor não vem pela autodepreciação, enfim. Agora, as terapias energéticas, enfim, um monte, eu ia falar tão bonito, olha só, reiki. Tudo é vibração e energia. Olha uma visão clara sobre o nosso campo energético. Né? É isso. Enfim, cada chakra, cada centro de força fala para você alguma coisa, te dá uma informação nova, quando a gente sente as coisas, enfim. Existem esses princípios de reiki que eu acho fantástico, que é só por hoje. Não lembra dos 20 quilos? Cara, só por hoje, aí a gente decide, só por hoje eu sou calmo. Só por hoje. Então, por hoje, ninguém vai tirar minha calma. Aí eu vou exercitar isso, ginástica mental. Aí você vai se habituar, tipo, só por hoje. Aí amanhã você fala, tá bom, só por hoje eu vou continuar sendo calmo, porque foi positivo para mim, me cansei menos. Até um tempo que isso vira hábito. Aí você já é automaticamente calmo. Só por hoje eu confio. Quem daqui tem dificuldade em confiar? Pode falar, gente, rápido, vamos acelerar o processo. A gente não precisa acelerar o processo, eu posso criar agora, nesse espaço, uma bolha do tempo em que vai parar e a gente vai fazer tudo o que é necessário em 5 minutos ou em 1 minuto. Se eu acredito nisso, isso pode acontecer. Não tem, às vezes, que a gente só digita um nome, aí passou meia hora no celular. Opa, ei, o que foi que aconteceu? Só digitei um negócio aqui. Então vamos criar essa bolha positiva. Onde eu estava? Só por hoje, né? Não, confiança. Aí a gente fala assim, eu tenho dificuldade de confiar. Só que olha que bacana. Você confia que a água do bebedouro não está envenenada, você confia que o pãozinho da esquina não está envenenado e não vai te matar. Você confia que o leite em pó, o leite integral que você toma também não está envenenado. Vocês percebem que vocês estão confiando no carinha da esquina que você não sabe como ele fez o salgado? Né? E às vezes é aquele salgado sem amor que você come e não te alimenta. Né? Comecem a perceber que vocês vão agora estar... Gente, vocês entraram num processo de looping muito bacana a partir de agora. Quando você evolui, você não consegue evoluir. Quando vocês comerem aquele pão de queijo no salgado, na esquina ou na cantina da universidade ou de onde vocês estiverem, que não tem amor, vocês não vão conseguir comer. Vocês vão lembrar de mim. Filho da mãe, tirou minha felicidade. Mas aí a gente lembra que o pãozinho da avózinha que ela faz só com trigo, sal e água é maravilhoso, não é? Tem amor ali, é amor, gente, é energia que está ali, energia vital. Beleza? Só por hoje decida alguma coisa boa e faça só por hoje. E aí todo dia faça só por hoje alguma coisa boa para você. Radiestesia, tudo é vibração e energia, essa é uma técnica fantástica que a gente não precisa estar próximo da pessoa. Enfim, dá para ver se tem até macumba na gente. O que é isso, macumba? É energia. Magia é todo o processo que você faz para atingir alguém por meio de um ritual. Né? E eu já perdoei, já rezei para soltar aquelas macumba do capim que eu amarrei para o professor faltar quando eu estudava no ensino médio. Já se perdoou? Eu já me perdoei e permiti que o amor perdoasse ele, que elevasse a vida dele hoje. Porque eu fiz uma magia. Isso é magia, gente. E depende, você tem que tomar muito cuidado com o seu magnetismo. Às vezes ele pode ser bom. Hitler, que era um cara
extremamente inteligente, ele magnetizou a galera inteira. Nosso amigo Bolsonaro está fazendo uma magnetização dessa forma. E esse está errado? Não, a gente precisa dessa linguagem, porque pelo menos vocês, até antes de virem aqui, estavam com esse sistema de crença de que o amor vem pela dor e pelo sofrimento. Por isso que eu sou coitadinho, para eu ser amado pelas pessoas. O amor vem pela autodepreciação, por isso que eu crio na minha realidade alguém que me machuca, para eu ser coitadinho e me sentir amado inconscientemente. Mas hoje vocês não estão mais nessa, vocês decidiram isso. E vocês se conectaram a mim dessa forma, e hoje muitos de vocês já estão rejuvenescendo. Olha, depois que vocês olharem no espelho, vocês vão ver que vocês estão tranquilos. Eu rejuvenesci. Eu não faço botox. Né? E eu não trabalho mais com a acupuntura estética que eu trabalhava. Mas o que, gente? Gente, eu tenho 47 anos. Mentira! Eu tenho 33. Mas foi legal, né? Gostei dessa movimentação positiva. Gente, enfim, olha. Uma coisa que eu acho bacana aqui é que na medicina chinesa, cada órgão e víscera ele responde por alguma emoção que a gente tem. Depois do para a medicina chinesa, o cérebro não é nada. É um órgão acessório. Quem responde sobre nosso discernimento é o intestino. Depois do cérebro, o local onde tem mais terminação nervosa é no intestino. E aí, o que a gente faz? Quando a gente não sabe o que vai jogar fora, a gente acumula, né? Quem daqui não tem a prova do primeiro semestre, o caderno de escola, que a gente não usa mais, que está lá empoeirado, que a gente não sabe o que a gente vai jogar fora, então a gente vai acumulando para depois. Na nossa cabeça, o que a gente não consegue processar, vai acumulando aqui, ó, intestino preso. Quem tem intestino preso, comece a desapegar daquilo. Faça a mudança. Vou desapegar daquele caderno que está lá parado 6 meses e eu não abri. Se eu não abrir, eu não vou usar. Gente, quem vai ler pela segunda vez um livro? Não, você não vai ler. E se você lê, ok, então guarde esse que você lê. Tem uns que a gente sempre consulta. Ok, mas tem uns que a gente não vai ler. Já leu e não vai ler, mas a gente fica assim, nossa, esse livro é tão bom que eu vou ter ele. Aí a gente esquece de compartilhar para uma pessoa e perde a oportunidade de ela retribuir com outro livro que foi bom para ela e que vai ser muito bom para você. Compartilha, desapega. O nosso quarto é um reflexo da nossa cabeça. O nosso guarda-roupa é um reflexo da nossa cabeça. Como é que está o quarto de vocês? Está arrumado ou está bagunçado? Arrume. Quem cuida da sua escova de dente, Patrícia Bortoni, criadora da técnica radiestesia genética, fala isso de forma brilhante. Como você cuida da sua escova de dente? É importante isso? Por quê? Porque é o instrumento mais primitivo que te serve. Se você respeita esse instrumento e está lá limpinha a sua escova, está tudo bem. Você está respeitando o que de mais primitivo você tem e que te serve dentro da sua realidade. Viu que não tem lado de fora? É dentro. Quem daqui acha que roupa não é importante, que roupa não mede caráter? Como a gente se veste mede caráter? Quem acha? Pode levantar a mão, gente, não tem vergonha, não. E a gente fala bem, eu não preciso estar bem arrumado, isso eu acho que isso é muita frescura. Quem daqui iria para uma entrevista de emprego, para o emprego dos seus sonhos, vestido do jeito que está? Pode levantar a mão. Pouquíssimos. Então a roupa importa sim. A forma como você se veste determina como as pessoas te olham. Cara, se eu tivesse aqui de chinelo, sujo, né? Todo desgraçado. A primeira impressão que teria, mas é ele que vai dar essa palestra? Ele não podia nem dele. Não, como é que o cara vai me ensinar que eu posso cuidar de mim se ele não cuida dele? Gente, compre roupas que te sirvam e que você vai vestir de forma prática. Essa camisa, essa bata tem 8 anos. 8 anos que eu comprei. Existe uma coisa que se chama matemática da moda. Você investe em roupas um pouco mais caras e elas duram por mais tempo. E aí, no final das contas, você gasta muito menos. Eu tenho muitas camisas assim. E aí é rápido, eu só visto essa camisa, já pareço que estou arrumado. É simples. Não vamos criar dificuldade e tem que fazer isso, combinar com isso. Não. Olhou, gostou, você se sente rico fazendo isso? Coloque.
Compre, invista, parcele, gente. Parcela, cara. Por que você não pode parcelar? Se eu tivesse parcelado essa camisinha em 8 anos, quanto que eu pagaria por ela a cada mês? Centavos. Aí a gente pensa na mesquinharia, aí porque é caro, aí eu vou comprar uma roupinha bem barata, podrinha, aí eu vou ter que ficar comprando 15 roupas. E nesses 8 anos eu já comprei 20 roupas e gastei mais do que o dinheiro que eu gastaria comprando só uma. Boa. Olha como é a matemática zoada que a gente tem. Né? E os professores de matemática e de estatística piram nesse exemplo, assim, e vão usar na aula. Isso que eu gosto. Gente, uma coisa que eu falo para vocês, você tem que criar admiração nas pessoas para que elas te defendam na manicure. Eu achei isso bacana da Ivete, assim, da Ivete Sangalo. Que ela falou, eu quero fã que me defenda na manicure. Alto lá, falaram, cara. Né? Graças a... Hoje eu recebi de uma pessoa incrível, da Joana, lá do Espaço Gastronômico Terra do Chão, uma empresária fantástica que está comigo. Ela publicou no story dela, eu não pedi para ela fazer isso. Ela publicou uma nota sobre mim. E qual o valor que eu tenho na vida dela de ter ajudado ela a conquistar o que ela conquistou hoje. Eu não precisei fazer isso. Por quê? Porque eu dei de melhor o que eu pude para ela. E aí ela recebeu. E ela se conectou com o melhor que ela pode me dar. Então, quando ela percebe que eu posso estar mal, eu vou fazer algo para melhorar você. Eu ensinei ela que não é para ela chorar comigo, é para ela rir com os outros. A gente está fazendo isso. Enfim, a gente pode passar aqui horas falando e eu trabalhando com vocês e isso não tem fim. Porque automaticamente, como não existe lado de fora, gente, às vezes eu estou sempre me curando desse processo. E aí eu estou trabalhando em mim as crenças que eu estou percebendo no outro. Como eu sei que lado de fora não existe, opa, sou eu que tenho, e eu estou com essa linguagem aí de que o amor vem pelo egoísmo. Que daí quando eu começo a processar isso, a trabalhar, eu já contribuo com uma galera, uma porção de gente, e contribuo com isso no meu WhatsApp, no meu Instagram, lá nos stories, porque daí eu desbloqueio um monte disso, aí eu não preciso ficar repetindo essa mesma informação, né? E curando as pessoas que estão na minha realidade. Eu já curo logo uma porção de gente. E aí por isso que eu pedi para eles fazerem um vídeo, porque daí eu dissemino tudo isso, e algumas dessas crenças que foram trabalhadas aqui já vão ser curadas na minha realidade. Ok. Não preciso mais ficar lendo. Eu não consigo ler um livro 2 vezes. Eu fico impaciente. E aí, é legal, né? Mas aí por que você consegue? Porque você lê de uma forma diferente. Eu ainda não estava nessa linguagem, agora eu percebi. Viu como que é interessante o processo? Eu posso ler sobre uma outra perspectiva. Por que eu não faço isso? Porque eu sou pilhado nas outras coisas. Quando vocês forem assistir Matrix, se vocês comecem a pensar se vocês fossem o Neo. Cara, e se isso daqui não é real? E se eu estou deitado? Olha que interessante, eu começo a olhar para uma outra perspectiva. Que é isso, gestão emocional. É eu olhar para a situação, olhar para o meu passado de uma forma diferente e validar a importância dele. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma paciente que ela falou o quê? Já está... Perdão, que ele se conecte a mim por agora e a gente vai fazer isso. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma aluna, ex-aluna. Primeiro, no início do ano passado, eu só fui professor de fundamentos de radiologia. Ela falou aqui de Santarém. Ela me mandou uma mensagem e eu me emocionei muito, que ela falou o quê? Professor, eu quero agradecer, porque há 2 semanas eu ia entrar num carro para me matar. E eu só lembrava do senhor falando que eu precisava de ajuda. E eu tinha que aceitar e procurar insistentemente ajuda. Aí ela falou assim, hoje eu estou liberta da minha depressão porque eu estou procurando ajuda. Se ela já está pensando isso, significa que ela já está visando na cura dela. Aí eu olhei, eu chorei. Eu fiquei emocionado, eu me emociono agora quando eu falo isso. Olha a importância que eu tive de estar lá nesse dia. Por quê? Qual a importância de você estar aqui agora? Né? Nada é por acaso. Não existe acaso, se chama sincronicidade. Estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E tudo está certo. Eu mereci o pai que eu mereci, eu tive a mãe que eu mereci, eu tive o irmão, os namorados, os relacionamentos para chegar aqui agora e me libertar dessa crença de autodepreciação, de egoísmo e validar tudo no amor próprio,
validar tudo no respeito, validar tudo naquilo que de melhor você pode se dar. Então agora, gente, cumprindo, na verdade, não desmerecendo o meu paciente que está lá nessa hora, porque eu vou dar para ele o melhor que ele pode receber no pouco tempo que eu tenho. Se você puder mandar uma mensagem para ele e falar que eu estou chegando, Bárbara, por favor. O que a gente vai fazer agora? Eu vou trazer para vocês uma mentalização de coisas que a gente vai transitar no nosso tempo e espaço. Tá? Como é que é isso? Primeira coisa, vamos validar a importância da gente na nossa vida agora, nesse momento. Não há nada que eu fale para vocês que se você não quiser, você vai fazer. Concordam comigo? Quem importa na sua vida nesse momento agora, que é importante para você estar aqui agora, se não você mesmo. Né? Você está aqui por você e está ficando melhor por você. Quando a gente começa a acionar o nosso agora e a importância da gente, parece que dá uma energia, a gente infla, assim, sente uma autoridade. Vocês estão sentindo isso? Agora, imaginem que tem um portal na frente de vocês e vocês não vão ver a trajetória. Atrás desse portal, do outro lado, tem você há 4 anos. Daqui a 4 anos. Veja como você quer estar. Se você importa para você agora e você tem autoridade para mudar você agora, olhe para o seu passado e construa a imagem de você. Se veja bem-sucedido, se você quiser, feliz, realizado, tranquilo, e veja como que é você ser desse jeito. Realizado, tranquilo, feliz, pleno. Se tem alguma doença, está curado. Como é que é aquela realidade daqui 4 anos curada? Que é amada, que é tranquilo, que é bem-sucedido, que tem muito dinheiro, sim. E isso é importante porque eu construí a minha realidade. Vocês conseguem ver isso? Estão conseguindo ter clareza disso? Quando a gente não tem muita clareza, significa que a gente está com medo. E ok ter medo de ser tudo que a gente é. E eu aceito e acolho esse medo, e acolham, sintam esse medo sendo acolhido, e aí você vai conseguir fazer essa imagem de você. Agora, você também consegue perceber que existe uma distância do eu de agora para o eu do futuro. Conseguem perceber? Conseguem ver que é distante? Está distante, parece que está muito fora. Agora você vai olhar para o seu passado e para o seu presente como se fosse uma coisa só, como se fosse tudo que você carregou até agora, e aí nesse momento você não vai precisar fazer nada. Existem trabalhadores aqui fora, de luz, que vão carregar tudo que você pode desapegar desse seu tempo e espaço para se tornar o seu eu do futuro. Então agora vamos olhar para trás como que está o medo. Quanto de medo eu venho trazendo ao longo desse período até agora. E é normal passar um monte de coisa na cabeça, tá? Então agora eu permito que os trabalhadores carreguem esse medo e levem esse medo embora. Eu posso desapegar para me tornar o meu eu do futuro. Quanto de tristeza, quantos momentos de tristeza eu passei, está passando, olha nesse tempo e espaço, permita que eu carregue, que isso seja carregado e leve embora, e sinta mesmo, veja eles carregando e levando. E se for pesado, pode dobrar o número de trabalhadores, não falta. Hein? Preocupação. Quanto de preocupação eu estou passando agora, da prova, de coisas que eu tenho que pagar, de coisas que eu tenho que resolver. Como é que está nesse meu tempo e espaço? Está guardado numa caixa, num container? Permita que eles carreguem e levem isso embora. Culpa do meu passado. Quanto de culpa tem aí de coisas que eu fiz, de momentos que aconteceram na infância, que eu nem lembrava que eu tinha, que está aparecendo agora na mente de vocês. Permita que os trabalhadores carreguem e levem embora. Quanto de medo, tristeza, raiva, frustração. Quanto de frustração eu já passei na minha vida e estou carregando até agora. Permita que os trabalhadores carreguem e levem embora. Quantas pessoas já passaram da minha vida que hoje já não fazem mais falta, meus relacionamentos antigos que não eram importantes para mim já foram embora. Permita que toda essa galera que está aí, que você vem puxando nas costas, que os trabalhadores carreguem e levem embora. E se eles se debaterem para querer ficar, permita soltar. Não, aumenta o número de trabalhadores, coloca uma camisa de força e vai. Sinta isso, você está sentindo, vocês estão começando a sentir que está dando uma leveza em vocês, não está? Deixa tudo isso embora. Agora, observem que nesse tempo e espaço também pode ter caixas referentes às realidades paralelas, vidas passadas, que está escuro, que está denso. Permita que tudo isso seja limpo. Se eu não abrir esse livro, eu não usei ele. Então eu permito me desapegar disso, eu não tenho nada a perder, porque eu não sei o que tem lá.
Permita que os trabalhadores carreguem e levem-se embora. E sinta automaticamente saindo de você. Ansiedade. Veja como está a sua ansiedade nesse tempo e espaço. Permita que eles carreguem e levem-se embora. Angústia. Quanta angústia tem aí nesse tempo e espaço, permita que eles carreguem e levem-se embora. Se você tem uma culpa porque não conseguiu se despedir do seu pai, da sua mãe, ou de um amigo, ou de alguém querido, ou de um relacionamento, tire tudo, permita que saia dele só aquilo que é ruim, que você não gosta, que te culpa. E permita que fique só o que é bom do seu pai, da sua mãe, do seu relacionamento, dos seus amigos, né? Permita agora a não ter mais aquilo que você não quer. Se você não gosta da rejeição que eles te dão, então permita agora retirar o registro de rejeição desse tempo e espaço, que eles carreguem e levem embora. E sinta isso automaticamente. Agora dobrem, tripliquem o número desses trabalhadores. Permita que eles levem tudo isso, vocês estão sentindo que está saindo. Agora peguem, enquanto eles já estão finalizando o trabalho, observem que já tem muito espaço aqui atrás, né? Já está mais leve. Peguem essas caixas e coloquem em prateleiras. Coloque lá família, amor próprio, informação nova, esse dia, esse momento. Coloquem coisas que vocês querem que cheguem até vocês também. Dinheiro, felicidade, prosperidade, plenitude, amor de verdade, linguagem de amor. Observe que vão ter prateleiras vazias, que são as coisas que vão chegar na vida de vocês daqui para frente. Agora decorem esse espaço como vocês se sentirem melhor. E é um espaço só seu e só entra quem você permitir. Então pode ser num ambiente natural, pode ser no seu quarto, pode ser, enfim, constrói como você quiser. A realidade é sua e a gente está construindo essa realidade agora, está plasmando isso. Observem que nessa realidade vocês se sentem seguros, tranquilos, está calmo. Agora olha o fato interessante, o eu do futuro ele está mais próximo. Vocês começam a vocês perceberam que a distância diminuiu? Quando vocês olham para o eu do futuro de vocês? Convida agora o seu eu do futuro a estar nesse espaço com você. Sinta ele entrando. Perceba que o contato com ele te estimula sem te cobrar. É gostoso, é interessante. É novo, porque ele está lá, nessa realidade, e agora eu trouxe para cá. Agora observem vocês, no tempo e espaço em que vocês estavam antes de chegar até aqui, que estava todo mundo sofrido, numa outra linguagem. Vocês têm a imagem de vocês dessa forma, meio descabelado, meio sujo, né, doente. Resgata você, coloca nesse espaço, coloca na cama, deixa descansar. Automaticamente vocês vão sentir que está dando um alívio no coração. Vejam vocês crianças, se vocês tiveram uma infância difícil, alguma coisa aconteceu na infância de vocês, se olhem como nesse momento na infância, que vocês vão se ver pequenininho lá, sofrido, acuado. Resgata o seu eu da criança, coloca na cama, deixa descansar. Vocês sentem que automaticamente vai dando um alívio. Vocês podem fazer isso sempre, toda hora, a qualquer momento. Esse espaço é seu e só entra quem você permitir. E esse é o recurso que eu posso dar para vocês agora, às 15 horas e 45 minutos. Gratidão por estarem aqui e permitir que eu curasse a minha realidade através da de vocês. Gratidão.